Estamos nesses dias falando sobre avivamento. A igreja medita e reflete sobre avivamento. Ora, jejua em busca do avivamento. O que é avivamento? Avivar é dar a vida. E aqui, nesse contexto, no livro de Isaías, o que a gente vê é morte, a princípio. A primeira visão que você encontra em Isaías, logo no primeiro capítulo, nos primeiros 5 capítulos, eu fiz questão de ler apenas o versículo 30, o último versículo do capítulo 5, que como que resume a situação caótica em que se encontrava o povo de Israel. Aquele mesmo povo que nasceu de Deus, os descendentes de Abraão, o povo que foi libertado por mão forte das garras do cativeiro lá do Egito, o povo que passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho, que recebeu as tábuas da lei, um povo que foi imensamente agraciado e abençoado, mas que por vezes insistiu na rebeldia, em fechar o seu coração para o Senhor, em desviar-se. A situação é uma situação de doença espiritual. A sociedade estava doente. E quando você entra no capítulo 6, a primeira coisa que a gente lê é a informação da morte de alguém. Quem é que morreu? O rei. O rei morreu. O rei Uzias morreu. Não sei se você sabe, o rei Uzias, ele reinou sobre Israel 52 anos. Durante a maior parte desse tempo foi um reino de prosperidade, foi um reino de bênção. Mas no final da vida, esse rei se desviou do Senhor. Ficou arrogante, presunçoso. Sabe o que ele fez? O que ele ousou fazer? Ele ousou entrar no lugar proibido do templo, lugar onde só o sacerdote podia entrar. E olha, debaixo de muita prescrição, muito cuidado, mas ele se achou. Ele, na sua arrogância, na sua presunção, eu sou o rei, eu posso, ninguém vai me impedir. E ainda que os sacerdotes alertassem para o perigo, que ele estava violando uma lei de Deus, ele não quis saber. Ele não quis saber da palavra de Deus, ele não quis saber dos avisos, das advertências, e ele entrou mesmo assim. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi acometido instantaneamente de uma lepra. Por conta disso, ele teve que se apartar da congregação dos santos, teve que se afastar do templo, teve que se afastar do povo, teve que se afastar da comunidade. E ele não se arrependeu. Passado algum tempo, ele vai morrer na sua iniquidade, morrer na sua desgraça, morrer distante de Deus, morrer por causa de um juízo de Deus que se abateu sobre a sua vida. Ele mexeu com coisa santa, ele zombou do sagrado e agora pagou um alto preço e morre em rebeldia. E quando a gente entra nesse capítulo 6, e que aponta e fala da morte do rei nessas circunstâncias, como bem sabemos por outras passagens bíblicas, isso é como que emblemático. A morte do rei em tais circunstâncias de rebelião, sem temor de Deus, amaldiçoado, é como que um retrato do povo de Israel como um todo. Não é apenas o rei que se encontra debaixo de maldição,
Não é apenas o rei que está em pecado e em rebelião. Quando a gente lê o capítulo 1, fica muito claro a descrição, o diagnóstico da realidade daquele povo. E o que se diz é: toda a cabeça está doente. Mas você acha que estava todo mundo com alguma enfermidade física? Não, não era esse tipo de enfermidade. Era a enfermidade do pecado. Era a iniquidade que tomou conta da sociedade como um todo, que permeou as áreas políticas, governamentais, sociais, econômicas, as relações comerciais, e inclusive o sacerdócio estava contaminado. Tudo debaixo de uma maldição do pecado, uma rebelião tremenda. Essa é a condição. E quando você começa a ler o livro de Isaías, que fala de tanto pecado, de tanta maldade e desse juízo de Deus, parece que a tônica do livro será esta, a do juízo. Será esta, a da condenação, a da destruição. Mas o livro de Isaías é um livro que, dos livros do Antigo Testamento, é aquele que mais fala a respeito do Messias. Sabia disso? Gente, volta lá para o versículo 1. Se o começo desse versículo fala da morte do rei em rebelião, em juízo, o que é que temos aqui a seguir? E vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem é que morreu? O rei de Israel. Por que morreu? Porque estava em pecado e foi sentenciado. Mas Deus não morreu. Deus está vivo. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Essa é a ideia. Se por um lado temos aqui a morte do rei e as coisas estão em caos, tudo fora do lugar, se a primeira visão é uma visão de morte, uma visão de pecado, uma visão de destruição, a visão subsequente é a visão de um Deus que está acima de tudo e que reina. E como é que está esse Deus? Assentado. Ele não está descabelado, destrambelhado, ansioso, angustiado, andando de um lado para outro, roendo as unhas, angustiado com tudo que está passando. Não, Deus está reinando, assentado como quem tem o controle da situação. Parece que à primeira vista que tudo está fora de ordem e que o diabo é que está dando as cartas. Mas saiba que já pela própria morte do rei é sinal da mão de Deus sobre o seu povo. Mão de Deus que pesa contra os impenitentes. Mão de Deus que age para purificar o povo, que age para santificar. Um Deus que passeia no meio dos candelabros e que passa em revista o seu povo. E o juízo começa pela casa de Deus. É só dar uma olhada no livro de Apocalipse, livro esse que fala dos juízos de Deus que cairão sobre a terra, juízos preliminares antes do juízo final, antes do juízo derradeiro. Deus há de enviar juízos preliminares, duros, duríssimos, mas que ainda são cheios de misericórdia, porque o juízo final não vem numa tacada só. Deus vai julgar o mundo, vai julgar a terra, e por misericórdia Ele alerta, Ele vem com juízo. E repare bem que esse livro de Apocalipse, que fala dos juízos de Deus sobre toda impiedade, sobre todo mal, começa com juízos de Deus sobre a casa de Deus. As cartas de Cristo às igrejas
revelam isso. Como Deus está passeando no meio dos candelabros, que são ali as igrejas, as 7 igrejas, e ao passear, ele examina a igreja, ele repreende, ele chama a atenção, ele adverte, e ele diz: toma cuidado para que ninguém roube a tua coroa, arrepende-te, volta às primeiras obras. E é algo semelhante que acontece aqui em Isaías capítulo 6, porque Deus está visitando o seu povo, e o juízo dele começa pela sua casa. Agora, o rei terreno caiu, mas Deus permanece em pé, reinando do seu alto e sublime trono. Essa é a primeira coisa. O trono de Deus está estabelecido. Deus é soberano, o seu plano vai se cumprir. E a outra coisa, a outra visão, a terceira visão, é que Deus está sendo adorado pelos serafins, pelos anjos. Eu não sei como é que você veio hoje para a igreja, o que está acontecendo na sua vida. Eu sei que às vezes a gente não está tão animado assim para adorar. Por quê? Porque a gente está doente, ou porque a gente está com dívida, ou porque a gente está com algum problema na família, ou porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria, porque há adversidade, porque há muita luta, muito conflito. Então, naturalmente, não estamos tão dispostos assim para bendizer o nome do Senhor, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor. E o quadro aqui de Isaías não é muito diferente. Por quê? Porque a adversidade é muito grande, o caos é muito grande. Agora, o que vê e contempla Isaías? Um Deus, no meio de toda essa adversidade, sendo adorado, plenamente adorado. Você é capaz de adorar a Deus em toda e qualquer circunstância? Ou tem que estar tudo bem para você adorar a Deus? É mais ou menos o seguinte: se Deus me der tudo de bom, e se eu tiver muito bem, louvado seja o seu nome, eu te adorarei. Se não, eu vou praguejar, eu vou resmungar, eu vou fazer como o povo de Israel, quando tinha alguma adversidade no deserto, vai se levantar contra Deus. Será que somos capazes de fazer como fez Abacuque, profeta, que disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que do curral tenham fugido vacas, bois, o gado inteiro, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Porque o profeta pode adorar e se alegrar em situação tão adversa, quando os ventos são contrários? Porque ele diz lá: o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? É ser capaz de ter uma visão de Deus soberano acima da circunstância, acima da adversidade. Você tem visão? Qual é a visão que você tem de Deus? Conseguimos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Sabemos que Deus é soberano, maior, e que a nossa vida está na mão de Deus? Confiamos nesse saber? Se é esse o fato, então o nosso louvor é perene, o nosso louvor é constante, porque conhecemos a Deus e tributamos a Ele honra e glória, a despeito de toda e qualquer circunstância. Por que morreu o rei Uzias? Porque ele entrou no Santo dos Santos, porque ele estava em pecado e achou que podia ter um tete a tete com Deus, face a face, e ele foi quase que fulminado. Ele recebeu ali uma enfermidade por conta do seu pecado. Vai ser ali julgado, sentenciado. O que está acontecendo com Isaías agora? Ainda que ele não tenha entrado no Santo dos Santos, ele só foi ao templo para adorar a Deus, no lugar onde ele podia entrar, mas de repente ele se vê no Santo dos Santos, espiritualmente falando.
Ele vê, ele contempla a Deus. E o que é que diz as Escrituras a respeito de ver a Deus? Um ser humano não pode ver a Deus e continuar vivo. Nós não podemos subsistir diante de Deus com o nosso organismo físico, por causa também dos nossos pecados. Deus é santo, santo, santo. Ele foi adorado dessa forma tão plena. E o que acontece? Quando Isaías contempla Deus na sua santidade e pode olhar e os seus olhos podem ver a Deus, o que é que ele percebe? Que ele não é diferente do rei que foi aplacado pela ira de Deus, que ele também é pecador, que ele não é uma exceção à regra. Muitas vezes a gente pensa dos problemas da vida, que a culpa é dos outros, que a culpa é do governo, que a culpa é desse, que a culpa é daquele, e a gente tira o corpo fora. Não é fácil reclamar, não é fácil resmungar, não é fácil culpar os outros pelo nosso infortúnio. Com quanta facilidade os seres humanos fazem isso? Possivelmente, diante de todo aquele quadro, de toda aquela pecaminosidade, o Isaías podia se comparar com os demais e dizer: eu não sou tão ruim assim, até que eu faço parte da exceção. Mas quando ele se vê diante de Deus, que é totalmente santo, o que é que ele percebeu? Que não dava para ele, que ele não era diferente assim, como ele imaginava ser, tão diferente assim do rei Uzias. E ele diz: ai de mim. Ele não diz: ai do meu vizinho, ai da minha vizinha, ai do rei, ai da Dilma, ai do Temer. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Essa consciência de que é pecador diante de um Deus tão santo e tão tremendo, consciência de que, se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, nós estamos irremediavelmente perdidos. O que ele faz aqui é gritar por socorro. O que ele faz aqui é humildemente reconhecer o seu próprio pecado, a sua calamidade. E o que se segue, no versículo 6, é algo que a princípio se torna assustador para o profeta Isaías. Por quê? Porque ele vê um anjo, um dos serafins, voando, trazendo uma brasa viva, trazendo um fogo. Gente, você é pecador, seus olhos acabaram de contemplar Deus, e vem um anjo com fogo na sua direção. Qual é a sua expectativa? De destruição. Assim como o rei Uzias foi vitimado por desprezar a santidade de Deus, quando se viu diante de Deus, foi ele vitimado. Agora eu, pecador, estou diante de Deus, meus olhos estão contemplando o Senhor, ai de mim. E ainda vem um anjo na minha direção, com uma tenaz, com fogo. E o fogo, você já estudou fogo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o fogo não tem nada de purificador, não tem nada de bênção, não. No Antigo Testamento, fogo é juiz de Deus. Fogo é como Deus é um fogo consumidor. Fogo é de juízo, fogo é de condenação, fogo é uma espécie da manifestação da ira santa de Deus, que é o seu justo juízo sobre os pecadores. Ali está um pecador diante de Deus, podendo contemplar o santo, 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 e vem um anjo com fogo na sua direção. Ele não espera coisa boa, porque o fogo ainda vai na direção da cabeça, da boca. E aí, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é algo surpreendente para quem está no contexto de Israel,
e sabe muito bem o que fogo representa até aquele momento. Algo surpreendente para alguém que está vendo o Senhor e sabe que homem algum pode ver o Senhor e continuar vivo. Algo realmente um divisor de águas, algo profético. Da onde é que foi tirado esse fogo? Pode colar, pode dar uma olhada aí. Da onde foi tirado o fogo? Da onde? Do altar. Você sabe o que é o altar? Você sabe o que era o altar naquela época? O altar do templo. O que era o altar do templo? Não era o lugar onde se davam os sacrifícios dos cordeiros para expiação dos pecados? Não era? Isso é profético, meus irmãos. Esse fogo foi tirado do altar do sacrifício, onde profeticamente temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está acompanhando? O que é dito quando aquela brasa viva toca os lábios do profeta? O anjo diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, porque este fogo vem do altar, e nesse altar tem um cordeiro sacrificado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Quando Cristo foi morto na cruz, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele foi morto na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, dando acesso a nós pecadores, pela fé, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, à presença de Deus, restaurado. Podemos agora entrar no Santo dos Santos, como esteve aqui Isaías. Podemos ter comunhão com Deus, olhar para Ele, comungar com Ele, sem sermos fulminados. Isso por causa do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui um ato, esse sim, profético, que fala do que Deus está fazendo através de seu Filho Jesus Cristo. Iria fazer e já profeticamente apontava. Tem agora esse nosso irmão Isaías comunhão com Deus. Não precisa fugir, não foi fulminado, permaneceu naquele lugar, foi purificado os seus lábios, foi ele agraciado, foi ele perdoado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tirou o seu pecado, está ele diante do santo em condição de santidade, foi ele redimido, lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e permanece na presença de Deus. E o que acontece no versículo 8? Ele ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus, ele tem comunhão com o Senhor, e não é uma voz de juízo, não é uma voz de condenação, é uma voz de esperança, é uma voz que é um chamado para ser parte do plano de Deus e do projeto de Deus de redenção, de reversão desse quadro caótico, Deus em Cristo desfazendo as obras do diabo e nos convocando para fazer parte desse exército dele. Veja, ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a voz. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Restaurada a comunhão pelo fogo, lembrando mais uma vez que fogo, o batismo de Jesus é com fogo, não é? João disse: eu batizo com água,
mas o que vem depois de mim, maior do que eu, não sou digno de desatar-lhes a sandália dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse fogo, fogo que purifica, fogo que regenera, fogo que é poder e é graça de Deus. E agora a pergunta se volta, e o Isaías ali presente pode ouvir: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E você está aqui hoje ouvindo a mesma coisa, não é? Será que Deus continua a falar? Ou ele parou de falar quando falou com Isaías? Quem aqui já reclamou da situação da sua igreja? Levanta a mão, eu vou até baixar a cabeça para não ver. Quem já reclamou da situação do seu bairro, da sua cidade, do seu prefeito, dos seus vereadores, dos seus governadores, do seu país, dos políticos desta nação, das injustiças, da maldade ao nosso redor, da malignidade, da violência? Quanta desgraça, quanto mal ao nosso redor. Certamente Isaías estava entre esses. Inclusive ele diz: eu sou homem de lábios impuros. Pelo jeito não só reclamava, praguejava, xingava. Está entendendo? Está aqui. Vai lá para a igreja até para orar. Ó, Senhor, quanta desgraça nesse mundo. Resolve isso, Senhor. Resolve aquilo, Senhor. Muda, Senhor. Muda o outro, muda... Né? Quando se está no casamento em conflito, né? Muda o cônjuge, muda o meu marido, muda a minha esposa. Senhor, transforma meus filhos. E a gente nunca se sente muito parte do problema. Então o problema são os outros. Estão reclamando, resmungando. Pernas para que te quero. Tá querendo fugir da situação, fugir. Vou para um outro país. Esse país não tem mais jeito. Vou para uma outra igreja. Essa igreja não tem mais jeito. Vou mudar de família. Esse marido não tem mais jeito. Vou mudar de mulher. Essa mulher não tem mais jeito. Como mudar de filho está difícil, né? Mas tem gente que quer fugir de casa. Foge dos filhos. Filhos fogem de casa, fogem dos pais. Então, às vezes a saída que parece mais plausível seria essa de fuga. E vai ao templo para colocar essas petições, até para murmurar diante de Deus com tanta queixa, e de repente, o que se ouve? O que se vê ao se deparar com Deus é que você não é exceção. Porque a gente às vezes se acha por cima da carne seca porque está se comparando com os que estão ao nosso redor, mas diante de Deus a gente treme na base. Ai de mim! E agora você ouve a voz de Deus, você é restaurado, você é purificado, você é santificado, e você vai ouvir o quê? Ei, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Você estava pensando que Deus ia fazer tudo sozinho? Ele podia, mas Ele não quer. Ele não age assim. Ele, quando deseja realizar algo, ele procura alguém que se coloque na brecha. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura alguém. Ele procura um Noé. Ele procura um Abraão. Ele procura alguém. Ele procura um Isaías, que ainda que pecador, é capaz de humildemente reconhecer o seu pecado, de desejar mudança. Alguém que depois de transformado, de abençoado, é capaz de se colocar como instrumento de bênção e de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim.
Eu quero parar de reclamar, eu quero parar de murmurar, eu quero parar de ser parte do problema, eu quero me tornar parte da solução, nas mãos de Deus. E você está ouvindo a voz de Deus hoje? Não sei se está. Deus está falando com você? Ele ainda fala hoje? Essa é a palavra de Deus. Foi exposta aqui a palavra de Deus. Ele continua a dizer: a quem eu enviarei? E quem há de agir por nós, de ir por nós? Feche os seus olhos e reflita sobre aquilo que você contempla de errado ao seu redor. Quais são as suas mais profundas queixas em relação ao mundo, em relação à sua família, em relação à sua igreja, em relação à sociedade que vivemos? Quais são os lamentos do seu coração? Motivo de queixa, motivo de tristeza, de angústia. Pense nisso nessa hora. Pense por quê? Porque nosso amado Pai Celestial está exatamente contando com você nessa hora, para você ser um instrumento em suas mãos, para mudar a história, para mudar a situação. Está entendendo? Talvez ela seja da casa, da família. Deus está falando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem se associa a Deus nessa empreitada? E na igreja, quantos desafios, quanta coisa por fazer. Ouça bem. O que você vê de errado em sua igreja, ou aquilo que você sente que precisa ser melhorado, e que às vezes você espera que o pastor melhore, que a junta de oficiais melhore, que outros tomem uma atitude. Veja que a palavra de Deus é essa: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Tanta coisa precisa melhorar, tanta coisa fora de ordem. E a palavra de Deus está indo direto ao seu encontro, é a você que me ouve. E aí você diz: quem sou eu? Ai de mim. Os meus lábios são impuros. Tem aqui a resposta de Deus para o seu pecado, para a sua fraqueza, para as suas desculpas. Chamo você que está ouvindo a voz de Deus a vir à frente, um compromisso diante de Deus. Vem cá, de ser parte da solução, de agir. Quem pode dizer: eis-me aqui, para ministrar aos jovens desta igreja, para levantar esta mocidade? Quem pode dizer: eis-me aqui, para ministrar aos adolescentes? Quem pode dizer: eis-me aqui, para ser uma bênção para as crianças dessa igreja?
Quem pode dizer: eis-me aqui, para ser um instrumento de Deus para a bênção das mulheres desta igreja? Quem pode dizer: eis-me aqui, para edificação, para o discipulado dos homens desta igreja? Quem diz ao Senhor: eis-me aqui, para as famílias desta igreja, para os casamentos? Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me. Quero ser bênção em tuas mãos. O Senhor tem me abençoado para eu ser um abençoador, para eu ser uma abençoadora. Quem pode dizer: eis-me aqui, para essa sociedade que está ao nosso redor em decadência, desviada, fraquejada, gente que precisa ser evangelizada. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha boca para falar do Senhor, para a conversão daqueles que estão ao meu redor, para ser bênção nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim como instrumento, um instrumento de salvação, um instrumento de avivamento, de renovo espiritual, a começar em mim, Senhor. A começar em mim, o Senhor começou toda aquela obra de avivamento, de renovação, através do teu servo Isaías, que respondeu: eis-me aqui. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, e a começar por nós, por cada um de nós, vai operando, Senhor, em nós e através de nós, ao nosso redor. Que a tua presença viva em nós, essa comunhão, esse contato, produza muitos frutos perceptíveis no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, de convívio escolar, da vizinhança. É a tua glória em nós, é esse conhecimento, essa experiência do Senhor, do teu altar, da brasa viva, que aquece o nosso coração, purifica os nossos lábios. Abençoa o teu povo na tua presença. Obrigado porque podemos comungar contigo, podemos desfrutar dessa comunhão tão doce, tão maravilhosa, tão renovadora. E a gente pode agora, Senhor, ouvir a tua voz e o teu chamado, e pode atender esse chamado com confiança, porque fomos tocados por brasa viva do altar, fomos tocados por ti, e a tua voz chegou aos nossos ouvidos, e o Senhor tem operado em nós o querer, e aquele que começou a boa obra em nós há de levá-la a bom termo. Obrigado, Senhor. Faz diferença em nós, na nossa vida, na nossa atitude para com as coisas santas, para com a nossa atitude em relação à tua palavra, em relação, ó Deus, à congregação dos santos, a ceia do Senhor, as coisas mais sagradas ao nosso batismo, a comunhão dos irmãos, a oração. E agora, Senhor, nos use como instrumentos, que haja em nós disposição para cumprir a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão, diante do caos, ó Deus, que enfrentamos, diante de todos os desafios e adversidades. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Opera em nós a tua vontade. Transforma o nosso meio.
Levanta homens e mulheres, santos profetas nos dias de hoje, gente marcada pelo altar do Senhor, santificada, fortalecida, firmada na palavra, firmada no chamado do teu Espírito. Cumpra-se em nós o teu querer, Senhor, e haja zelo pela tua casa, zelo pelas coisas, ó Deus, que são do Senhor, pelo que é sagrado, que o sagrado em nós se expanda e alcance outras vidas. Muda a nossa atitude em relação ao pecado, a nossa atitude em relação ao mundo.